convive com crianças já presenciou essa cena? Duas crianças querem o mesmo brinquedo ao mesmo tempo. Uma puxa de um lado, a outra puxa do outro. Alguém se frustra, alguém chora e quase sempre um adulto precisa intervir. Situações como essa fazem parte do cotidiano da infância. Dividir, esperar a vez, lidar com frustrações, esperar o outro, tudo isso faz parte do processo de desenvolvimento. Socialização na infância. Dividir, esperar, conviver. Se aprende onde? Esse é o tema da nossa conversa de hoje. Meu nome é Adriana Reis, eu sou coordenadora da Escola Santa Marina de Educação Infantil e Primeiro Ano e hoje vou conversar com você no Papo de Parquinho sobre esse tema. Temos aqui conosco Renata Cosumano, uma psicóloga que vem conversar conosco e contribuir com a sua experiência sobre esse assunto. Seja bem-vinda, Renata. Fala um pouquinho de você para nós, por Muito favor. obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês, conversar um pouco sobre esse tema tão importante, tão relevante. Então, eu sou Renata Cosumano, psicóloga, educadora parental. No consultório, no dia a dia, a gente está muito acostumado a vivenciar, e identificar situações como essa, e entender que a socialização é um tema extremamente importante para ser construído desde o início. Desde bebê, essa relação já começa a se estabelecer, se de forma cuidadosa e com mediação de um adulto que saiba conduzir, a gente tem tudo para ter uma base dessa socialização positiva. E realmente eu entendo que a socialização é fundamental, porque o homem ele não vive sozinho, né? Nós precisamos desse processo de socialização já desde a educação infantil, porque eles estão ingressando aqui com crianças de 2 anos, estão interagindo com outras crianças também de 2 anos e que cada um vai trazer a sua história, a sua maneira de lidar com as situações. Mas efetivamente, onde a gente aprende esse processo de socialização? Como ele é construído e onde nós aprendemos? A socialização, ela começa muito antes do que a gente imagina. Geralmente a gente pensa que é ali na convivência com os pares, com os colegas, mas começa muito antes, ainda bebês. Então imagina que o bebê ali na interação com o cuidador pode começar a desenvolver essa habilidade logo no início da vida. Então a gente fala muito de um estilo de apego chamado apego seguro. Ele vai ter um impacto direto na formação saudável dessa socialização da criança. A gente fala não, né? Quem fala é o John Bowlby, que é o teórico, e ele fala de diferentes tipos de apego. E a gente foca muito na questão do desenvolvimento desse apego seguro da criança. O que isso significa? Na interação saudável com os cuidadores, então na troca de olhar, no acolhimento, na interação entre eles, a criança ela já vai tendo uma experiência positiva desse processo de interagir com o outro. Então, quando a gente consegue se aproximar o máximo possível, desse estilo de apego, que é o estilo de apego ideal, a criança ela já vai desenvolvendo algumas habilidades importantes logo no início da vida. Então, o que isso significa? Quando ela entende que o afeto, o acolhimento, eles ocorrerão, ela vai se colocando muito mais nas situações. Então, ela vai explorando o mundo com um pouco mais de segurança, ela vai trabalhando algumas habilidades de regulação emocional. Vale lembrar que eles ainda não têm a habilidade de regulação emocional desenvolvida. Ela nasce com pouco repertório, cognitivo, vamos dizer assim. Então, ela não sabe falar, ela não sabe se colocar, ela não sabe se movimentar ainda, ainda precisa passar por todos os marcos do desenvolvimento infantil. E é nesse momento, então, que a criança começa a adquirir algumas habilidades ao longo do processo para trabalhar, inclusive, regulação emocional. Certo. Um apego seguro sendo desenvolvido ali naquela criança, ela, através de explorar melhor o mundo, os ambientes, regular melhor as emoções, isso vai ter uma base para um processo de socialização saudável. A gente observa na escola, essas situações ficam muito evidentes. O adulto ele ainda tem uma tolerância a lidar com alguns conflitos
da criança, porque ele é um adulto. A criança que está numa mesma faixa etária que outra dentro de uma sala de aula, os conflitos vão ser diferentes, né? Porque eles vão disputar pelos mesmos ideais. Isso. É aquele brinquedo, ele tem a história, então ele vai ter uma maneira diferente de resolver aquela situação, porque ele tem todo um conhecimento, uma experiência que vivenciou anteriormente. Então, como você acredita que essa socialização vai impactar no desenvolvimento da criança? Levando em consideração que dentro da sala de aula nós temos famílias diferentes, com histórias diferentes e abordagens diferentes, doutora. Muito bem, eu acho que um ponto importante enquanto nós adultos, independentemente do estilo de vida, do modo de criação, enfim, a gente tem aí uma diversidade, né, dos perfis. Mas a gente precisa levar uma coisa em consideração, que é justamente esse ponto que eu comentei sobre o cérebro estar em desenvolvimento. Tá. Então, eu brinco muito que a gente precisa olhar para a criança com a cabeça da criança, não com a cabeça do adulto. Sim. Por quê? Justamente porque ele está num processo de desenvolvimento, né? De conseguir adquirir algumas habilidades importantes para que essa interação vá se tornando o mais colaborativa possível. E aí existe um ponto muito importante enquanto nós, adultos da relação, que a gente precisa sempre lembrar que o cérebro da criança é imaturo. Então, como eu falei anteriormente, a gente vai ter aí alguns períodos de pico de desenvolvimento cerebral, aporte cognitivo, então desenvolvimento de habilidades. O pico de desenvolvimento acontece por volta dos 5 anos de idade, então ele tem um grande pico de aporte cognitivo, vamos dizer assim, desenvolvimento da linguagem, desenvolvimento motor, tudo isso que vem sendo construído ao longo do tempo. Depois ele vai tendo uma curva descendente, mas ainda ela continua acontecendo até por volta dos 25 anos de idade. Vocês já tinham ouvido falar sobre isso? Não. Que o cérebro chega no seu desenvolvimento total por volta dos 25 anos de idade. Então, por que eu estou contando toda essa história? Porque se a gente olhar para a criança com a cabeça do adulto, a gente nunca vai compreender as frustrações que eles vivem, né? A desregulação emocional que eles passam. E uma das habilidades que vai demorar para se desenvolver é justamente a regulação emocional. Então, nós, enquanto adultos, independente do perfil de cada um, a gente precisa olhar para essa criança e acolher o máximo possível aquela frustração. Isso significa que a gente concorda com o motivo da frustração? Não significa. Sim. Isso quer dizer que a gente está agindo de uma forma colaborativa, empática, porque eu sei que para aquela criança, naquele nível de desenvolvimento cerebral em que ela se encontra, perder o brinquedo, a vez no brinquedo, pode ser muito frustrante. Então essa é uma premissa básica que é importante a gente ter no radar. Olhar para a criança com a cabeça da criança, não com a cabeça do adulto. Uma outra questão é a gente, então, proporcionar que essas crianças, através dos pares, vivenciem frustrações, vivenciem a possibilidade de negociar algo com alguém. Então, poxa, não, eu quero muito esse brinquedo. Ah, mas meu amigo quer também. Eu não quero dar, então o brinquedo tá comigo. Ah, eu quero muito esse brinquedo. Puxa vida, o amigo falando pra ele. Ele, não, quem tá brincando sou eu. Isso é uma coisa que acontece muito, que é importante a gente refletir, inclusive. Eu já vi muitas vezes isso acontecer. E talvez o que eu vá dizer agora é algo que gere um pouco de desconforto em algumas pessoas. Mas tudo que eu trago aqui tem base na ciência, naquilo que a gente tem de mais atual na neurociência. Já vivenciou você mesma ou já viu alguém passar pela situação de que a criança está ali brincando com o brinquedo X, chega uma criança, vocês estão num parquinho, chega uma criança que ela nunca viu e fala, quero brincar com eles. Sim, com certeza, isso a gente vê muito, né? Aí a criança fala, não, é meu. E aí a mãe da criança que tá com o brinquedo fala o quê? Dá um pouquinho pra ele. E aí ele fala, não, é meu! E conforme a gente vai entrando nesse embate, se numa região no cérebro da criança que ele se sente sob ameaça. E aí ele começa a se sentir ameaçado de ter que dar aquele brinquedo para o outro, e aí ele começa a ter nível de cortisol e adrenalina aumentando no sangue. Não, e começa a entrar naquele conflito, né? E muitas vezes a mãe obriga a criança a dar
para outra criança o brinquedo que ela estava usando. E aí ela, frustrada então, entrega o brinquedo para o outro. O filho de uma outra pessoa fica feliz e o seu filho triste, chorando, lidando com aquela frustração. Mas, Renata, não é importante a gente submeter a nossa criança a vivenciar situações de frustração para então ela aprender a lidar com isso? É muito importante a gente não proteger tanto ao ponto de ela não vivenciar frustrações. Porém, vale uma reflexão nessa situação, né? A gente acabou desagradando a nossa criança para que então ele agradasse o outro, vivenciasse uma frustração grande, e aí eu sempre faço essa brincadeira. Então vamos supor que você chega, você tá ali sentada num café, tomando seu café, usando seu notebook, alguém que você não conhece chega ali do seu lado e fala, me empresta. Aí você fala, claro! Aqui, não é assim que funciona. Com certeza não. E às vezes a criança tem ali um apego naquele objeto, se sente insegura se vai quebrar, se não vai. Então a gente precisa sempre respeitar as limitações ali esperadas da faixa etária. Ao mesmo tempo, a gente pode incentivar esse movimento colaborativo entre eles. Então, filho, olha só, brincar junto é muito mais legal, o que você acha? E se a criança realmente fica resistente, você respeita o momento dele, porque muitas vezes ele vai ficar ali com o brinquedo. Viu que ninguém forçou? Daqui a pouco ele solta e a gente pode negociar isso com ele. O foco muda, né? E a gente pode virar e falar, então, olha só, amigo, espera um pouquinho. Depois que você terminar de brincar, filha, você pode emprestar pro amigo? Muitas vezes ele vai dizer sim. E a gente trata a situação de uma forma colaborativa. Insere um outro brinquedo pro outro. Por que eu tô contando toda essa história pra você? Pra dizer que muito depende de como o adulto vai mediar toda essa situação. De como o adulto que está ali na linha de frente vai conduzir de uma forma colaborativa, respeitosa, sem validar as necessidades de um para validar a do outro. Sim, a interação ela é fundamental, né? Inclusive, ele é um dos eixos estruturantes da educação infantil. Isso quem fala para nós também é a própria Base Nacional Comum Curricular. Educação infantil tem 2 eixos estruturantes, que são as interações e as brincadeiras. As brincadeiras que têm muito fundamento para trazer um aprendizado não só acadêmico, mas também social, da interação com o outro. Como eu posso tentar me colocar no lugar do outro numa criança que tem um pensamento ainda não totalmente maduro, como você mesmo relatou, né, doutora? Esse cérebro ainda está num processo de desenvolvimento. Você falou muito da questão da mediação em casa, né, que também precisa existir. E na escola a gente observa o professor fazendo esse papel da família, como mediador, porque os conflitos vão acontecer normalmente, eles acabam acontecendo em famílias que não têm irmãos, mas na escola, porque estão várias crianças de uma mesma faixa etária disputando pelo mesmo brinquedo. Às vezes a gente pensa assim, será que tem que ter um brinquedo para cada um? Né? Ou o dia do brinquedo também é importante que tenha, que é justamente para a gente oferecer essas situações de convívio, de a gente poder oferecer um momento de mediação, o professor sendo o mediador, acolhendo também essa criança, esse processo de frustração dela, entendendo o que ela quer transparecer, o que ela quer relatar, o desejo específico dela. E que contribuições assim, a escola pode oferecer, doutora Renata, para que a gente possa desenvolver as crianças nesse pensamento e nessa imaturidade ainda que corresponde à faixa etária, essas noções de empatia e convivência? Através das próprias experiências, então sempre a gente vai precisar contar com um adulto mediando que esteja ciente, né, de como as relações estão sendo estabelecidas ali naquele meio, entendendo sobre o desenvolvimento cerebral, sobre o que é esperado em cada fase do desenvolvimento e oferecendo sempre a prática de algumas habilidades, como, por exemplo, empatia. Então, a gente aprender a se colocar no lugar do outro, então trabalhar essas habilidades como mediador, né, dentro desses contextos. As crianças, elas vão ter diferentes tipos de criação, né, então vai ter a criança que tem irmãos para conviver dentro de casa e que, portanto, já trabalha algumas habilidades ali fora do ambiente escolar. Tem a criança que é filha única, filho único, que então
talvez precise de um pouquinho mais de mediação, mas eu acho que fazer essa leitura individual de cada necessidade, claro, trabalhando com o grupo, mas entendendo individualmente a necessidade de cada um, aquelas habilidades então que precisarão ser trabalhadas com uma potencialidade um pouquinho maior em um, no outro, trabalhando empatia, trabalhando o senso do social, né, trabalhando a habilidade de lidar com frustrações, porque isso vai acontecer. Eu entendo que acolhimento, amor, conexão é a grande base, né, para a gente conseguir avançar ali nas nossas metas, no nosso processo daquilo que a gente se propõe a fazer e executar com as crianças. O estudo é fundamental, precisamos estudar. A escola tem que ser um lugar de estar sempre em processo de formação e aprimoramento do seu desenvolvimento. Os pais, eles nem sempre vão ter essa oportunidade porque criar não é fácil. A gente fala, será que eu estou fazendo certo? Será que esse é o caminho? Onde é que eu estou errando? A gente tem muitas observações, os pais, eu também como mãe me coloco nessa posição. Um contexto a gente está falando desse estudo acadêmico, né? E outro a gente está falando da nossa experiência que temos como mãe, das vivências que tivemos socialmente, nossa trajetória. A gente observa que na escola ela vai muito além da questão acadêmica, né? Lógico, a educação infantil, ela tem um currículo a seguir, mas muito a gente fala da questão emocional, dessa formação social, de se conhecer, saber quem eu sou, saber, pelo menos, interpretar o que eu estou sentindo. A gente observar uma criança pequena e falar, nossa, eu estou brava, eu estou triste, é uma alegria, porque ela está conseguindo identificar o que ela está sentindo. E conforme mais a criança vai tendo esse repertório, essas vivências, melhor vai ser para o desenvolvimento dela. E não só no contexto de escola, né, doutora? Mas assim, no contexto que vai se estender para toda a vida dela. A experiência que a gente tem, nós trazemos para a nossa vida. Que experiências que você acha que são fundamentais que a gente possa desenvolver nos nossos filhos, ou também aqui na contribuição da escola, para que ele possa ter essa formação social e para todo o seu desenvolvimento? Então a gente volta ali no início, que eu mencionei, sobre a interação com o adulto cuidador, então ser bem estabelecida, ele ter acolhimento, afeto, amor, conexão, porque aí ele vai seguindo num processo de desenvolvimento com aquele apego seguro que eu comentei. Sim. E isso vai trazer, então, possibilitar uma linha do tempo. Tá. Isso vai possibilitar, portanto, que ele se sinta mais seguro para explorar o mundo e as relações, porque ele sabe que ele vai ter essa conexão, esse acolhimento, esse afeto nas adversidades que surgirem. Portanto, a partir disso, então, ele vai desenvolvendo mais estratégias de regulação emocional, por quê? Porque ele vai se expondo às situações, e então ele vai aprendendo um pouquinho mais, ele vai exercitando, é como se ele fosse trabalhando aquele limiar de desconforto dele mesmo. Tá. Então, pequenas frustrações do dia a dia vão preparando o cérebro para algumas adversidades ao longo da vida que vão acontecendo e que a gente precisa aprender a lidar. Então, ele vai se expondo mais, ele vai trabalhando regulação emocional, ao mesmo tempo em que o cérebro vai no processo de desenvolvimento dele. A interação familiar, né, a maneira como essa família se relaciona, como que eles se colocam diante das situações, das adversidades, dos problemas, dos conflitos. Provavelmente vocês devem perceber os perfis ali das famílias. Então, a família que trabalha de uma forma colaborativa, a família que tem um perfil, um estilo parental um pouco mais rígido, um pouco mais permissivo. A escola ela vai sentindo, de acordo com o perfil de cada criança, como que esse padrão, esse estilo parental se estabelece dentro de casa também. Claro que o comportamento do indivíduo ele é determinado por alguns fatores, ele é multifatorial. O ambiente é uma dessas influências, então dependendo da maneira como é a interação com a família, com os pares, essa criança ela vai se desenvolvendo e se comportando sendo influenciada pelo meio também. Além disso, a gente também trabalhar as habilidades socioemocionais. Vem sendo colocado na grade, inclusive, né? Porque muitas crianças, ainda já numa fase que já era esperado que elas soubessem
sobre as emoções, quais são as emoções, o que acontece no corpo diante de uma emoção X, Y, Z, muitas crianças, muitas vezes não sabem, né, o que ela está sentindo, confundem medo com raiva, a ansiedade com, enfim, a tristeza. Então, é importante trabalhar essa psicoeducação das emoções com as crianças, então, seja no ambiente escolar, a própria família incentivando, trabalhando, tem vários recursos que a gente pode usar para que as crianças consigam aprender sobre, né, identificar emoções em si, no outro, e conforme ela vai começando a compreender um pouco mais sobre as emoções e como ela sente essas emoções no corpo, ela também começa a expandir um pouco para fora de si. Então vamos supor que eu estou fazendo uma brincadeira X, que eu estou achando super engraçada, mas o outro então tá com a cara mais fechada, não tá tão participativo, tão colaborativo. Ela vai aprender a olhar para além de si, identificar no outro a emoção que é e regular então o comportamento de acordo com a situação. De fato é uma linha do tempo, né? A gente começa ali na base, quando a criança nasce, a maneira como ela é cuidada, criada, o vínculo estabelecido, as interações, o manejo do cuidador, o estilo parental. Então, as habilidades socioemocionais sendo trazidas aí como um importante aprendizado para elas lidarem com essas emoções. Eu acho que é um importantíssimo aprendizado. Que alegria a gente poder agora, com essas mudanças que vão surgindo nas nossas vidas, a escola, ela também ser um elemento que vem muito agregar na formação. A escola é um lugar de educação e também formação. E não só formação acadêmica, mas formação emocional, que nós vamos desenvolvendo não só agora durante esse processo, mas por toda a nossa vida. Foi muito bom, Renata, conversar com você. Eu fiquei maravilhada assim com as suas palavras, com o seu conhecimento, quanto você pôde contribuir hoje nesse nosso papo de parquinho. Foi maravilhoso. Agradeço muito pela sua presença. Se você pode falar um pouquinho também do seu trabalho, falar um pouquinho do seu Instagram para nós. É Renata Cosomano, psi. Eu tenho consultório aqui no Tatuapé. A gente trabalha com psicoterapia infantil, adolescente e adulto. E geralmente a porta de entrada da clínica é a criança, né? Os pais eles buscam o serviço geralmente porque estão com alguma dificuldade, comportamento, ou a escola orientou. A gente precisa ter um olhar um pouquinho mais amplo e aí entra a orientação de pais, que é uma das minhas especialidades. E obrigada a você que nos acompanhou em mais um episódio do Papo de Parquinho. O Papo de Parquinho também está no Spotify, para que você possa nos acompanhar de onde você estiver. E se quiser sugerir temas para os próximos episódios, deixe nos comentários. A educação começa na conversa. E por aqui, a gente segue conversando. Até a próxima!